Bom, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre anatomia respiratória, certo? A anatomia respiratória, aliás, né, o sistema respiratório, ele vai ser dividido em duas partes, né, em duas grandes divisões, né? A gente tem a via aérea superior, que vai ser abreviado como VAS, e a via aérea inferior. A via aérea superior vai compreender tudo que vai lá do seu narizinho até o final da sua garganta, né? Até a sua laringe, até o início da sua traqueia. A via aérea inferior é o que compreende da traqueia para baixo. Então, na via aérea superior, a gente tem nariz, cavidade nasal, nasofaringe, orofaringe e laringe. Na via aérea inferior, a gente tem a traqueia, os brônquios e os bronquíolos. Então, do nariz até o final da sua garganta, a gente tem a via aérea superior. Da traqueia para baixo, a gente tem a via aérea inferior, ok? Aqui a gente tem um esqueminha que a gente consegue ilustrar bem. Então, desde o seu narizinho, compreendendo toda a sua cavidade nasal, que é rica em estruturas, passando aqui por nasofaringe, orofaringe e laringe, a gente tem a via aérea superior. Chegando na traqueia, da traqueia para baixo, né? A gente tem as vias aéreas inferiores, que vão ser a traqueia, os brônquios e as suas divisões, né? Brônquios e bronquíolos, e o pulmãozinho, que é composto, né, basicamente por alvéolos, beleza? Falando aqui de cavidade nasal. A cavidade nasal, ela vai ter início lá no seu narizinho, né? E ela vai até essa região aqui, onde eu já começo a considerar como faringe, beleza? Então, o seu narizinho é uma estrutura proeminente, composta, né, por um ossinho nasal e cartilagem. Ele é revestido por mucosa e pelinhos, né, cuja função é manter esse ambiente sempre úmido e fazer uma certa proteção. Os pelinhos, eles vão reter as sujidades, as maiores impurezas, e a mucosa vai manter coladinha na parede, né, nesse muco, algumas sujidades também, impedindo que chegue lá nas vias aéreas inferiores. Seguindo dentro da sua cavidade nasal, a gente tem essas três projeções. Essas três projeções são provenientes daqueles ossinhos que a gente estudou lá na anatomia esquelética, lá no nosso crânio, que eram chamados de conchas nasais. Aquelas conchas nasais, elas vão ser revestidas por uma mucosa e elas vão aparecer aqui dentro da sua cavidade nasal. Entre as conchas nasais, nós temos esses vãos. Esses vãozinhos, eles são chamados de meatos. Meato vem de meio, então é o vão que está no meio das conchas nasais. Então eu tenho aqui a concha nasal superior, a concha nasal média e a concha nasal inferior. Entre as conchas nasais, eu tenho o meato superior, o meato médio e o meato inferior, ok? Essa estrutura, né, ela existe aqui para quê? Para quando o ar passar, ele vai formar como se fosse um turbilhãozinho, né? E isso vai fazer com que o ar ele se aqueça. O ar para chegar no pulmão, ele tem que estar limpo, né? Por isso que a gente tem aqui os nossos pelinhos no nariz. Ele tem que estar úmido, por isso a gente ser revestido por mucosa, e ele tem que estar quentinho. Então, essas estruturas aqui vão ajudar a esse ar chegar mais quentinho, né, mais aquecido lá no nosso pulmãozinho. Vindo ainda mais para posterior, a gente encontra essa estrutura que ela é meio esponjazinha, que é chamada de tonsila faríngea, ou então adenoide, ok? Vocês já ouviram falar, né, de quem teve que remover a adenoide, né? A adenoide, a gente tem essas tonsilas, a gente encontra aqui no nariz e lá na garganta. São estruturas do seu sistema imunológico, eles são responsáveis pela produção de anticorpos de ação local, beleza? Né? Quando essa carninha, né, essa estrutura ficar aumentada, que é o que a gente chama de carne esponjosa, a gente faz uma cirurgia, faz um procedimento e remove
essa estrutura daqui, ok? Abaixo da sua tonsila, a gente tem esse buraquinho aqui, né? E uma estrutura que reveste este orifício. Essa estrutura que reveste o orifício, ele vai ser chamado de torus, né? Mas o que nos interessa é esse orifício. Esse orifício ele é chamado de ósseo da tuba auditiva ou ósseo da tuba de Eustáquio, né? Esse furinho, né, esse vão, ele vai se comunicar lá com o aparelho auditivo, né? Então, o seu ouvido e a sua cavidade nasal, eles se comunicam por essa cavidade, por esse orifício, ok? Ele existe aqui para quê? Para você ter um controle de pressão intracraniana, principalmente a pressão dentro ali da sua tuba auditiva, ok? Sabe quando você vai subir a serra, vai fazer uma viagem, muda a altitude, o ouvido não começa a estourar? Dizem que é uma das recomendações é você ficar mascando chiclete para aliviar essa pressão. Essa pressão vai ser aliviada pela passagem de ar aqui por esse orifício, beleza? Quem já teve algum tipo de inflamação no ouvido e teve que pingar remédio no ouvido, sabe que sente aquele gostinho no fundo da garganta do remédio que foi introduzido no seu ouvido. É por conta desta comunicação que eu tenho entre o meu sistema respiratório e o meu sistema auditivo. Aqui a gente também consegue visualizar esses vãos, né? Esses vãos aqui, eles estão presentes na ossatura e são chamados de seios. Quando de seios paranasais. Aqui a gente tem o seio frontal presente no osso frontal e aqui a gente tem o seio esfenoidal presente no osso esfenoide. A gente também tem seios na maxila e a gente também tem seios no etimoide. Esses orifícios, né, essas cavidades presentes na ossatura, elas têm a função de ressonância, então a sua voz vai reverberar melhor. Quando a gente for estudar biofísica, vai ficar mais fácil de entender isso daqui. E também serve para deixar, né, o crânio um pouquinho mais leve, beleza? Quando você tem sinusite, são esses orifícios aqui que são inflamados. Esses orifícios, essas cavidades se enchem de pus e aí você tem ali aquela patologia, né, muito desagradável chamada de sinusite, ok? Essa porçãozinha final aqui, bem posterior da sua cavidade nasal, vai ser chamada de nasofaringe, ok? A nasofaringe vai compreender desde aqui a tonsila faríngea até o finalzinho aqui do seu palato mole, que é o seu céu da boca, ok? Então, toda essa região é chamada de nasofaringe. Do palato mole para baixo vai ser chamado de orofaringe. Tudo é faringe, mas a faringe tem essas duas divisões, beleza? Então, recapitulando, cavidade nasal, nós temos o nariz, nós temos concha nasal superior, concha nasal média, concha nasal inferior, meato nasal superior, médio e inferior, ósseo da tuba auditiva, e aqui a gente tem a nossa tonsila faríngea, ou também chamada de adenoide, beleza? Então, como eu estava explicando, a sua faringe, ela tem algumas divisões, né? Ela vai ser dividida de orofaringe e nasofaringe. Algumas nomenclaturas, né, em alguns livros, você vai encontrar uma terceira divisão, que é a laringofaringe, né? A sua faringe, então, ela vai aqui desde a sua tonsila até a sua epiglote, ok? A laringe, ela compreende da epiglote até a sua traqueia, tá? Então, não confundir laringofaringe com laringe, são coisas distintas, beleza? Então, ainda falando aqui de vias aéreas superiores, a gente tem a faringe, que é dividida em nasofaringe e orofaringe, beleza? A nasofaringe, como eu já falei, estou repetindo aqui, já tem um tempinho, ela vai ser compreendida, né, da sua tonsila até o final do seu céu da boca, ok?
A orofaringe vai do céu da boca até essa estrutura aqui, que é chamada de epiglote, beleza? A epiglote, ela tem a função de tampar, né, por assim dizer, a entrada da sua laringe, ok? Por quê? Perceba que o seu esôfago, que faz parte do seu sistema digestivo, ele está coladinho com a abertura da laringe e a sua traqueia. Então, tudo que vem aqui da sua boca corre o risco de entrar nas suas vias aéreas. E isso não é interessante para a gente, porque você vai obstruir as vias aéreas inferiores e você vai vir a óbito. Então, a gente tem essa estrutura, que ela é praticamente composta por fibrocartilagem, chamada de epiglote. A epiglote, ela desce e obstrui, tampa a entrada da sua laringe, impedindo que o alimento passe por aqui, ok? Então, faringe, dividida em nasofaringe, orofaringe, a epiglote, que vai impedir a comunicação do trato digestivo com o trato respiratório. E aqui na sua laringe, vocês conseguem perceber que eu tenho essas dobrinhas, essas preguinhas? Essas preguinhas são as suas pregas vocais ou cordas vocais. O nome correto são pregas vocais. Eu tenho a prega vocal superior e a prega vocal inferior, ou também chamada de prega vocal falsa e prega vocal verdadeira, beleza? Então, a gente tinha aqui a cavidade nasal, veio para a faringe, chegou aqui na laringe, onde eu tenho as minhas pregas vocais. Da laringe para baixo, eu já vou ter a traqueia. A partir daí, eu já chamo de via aérea inferior. Lá nas suas vias aéreas inferiores, a gente vai compreender a sua traqueia, que ele é um caninho, né, composto por semidiscos de fibrocartilagem na frente e atrás ele é composto somente por musculatura lisa. Eu terei os meus brônquios e bronquíolos e eu terei os meus pulmões. Os meus pulmões, eles vão ser compostos por tecido alveolar. Os alvéolos são saquinhos, são bolsinhas onde eu vou ter a troca respiratória, onde eu vou ter a hematose. São bolsinhas tão pequenininhas que a olho nu você não consegue diferenciar um do outro. Então, num aspecto macroscópico, parece um tecido só, mas na verdade são várias bolsinhas que lembram, né, como um tecido meio esponjoso. O seu pulmãozinho direito, lembrando que em anatomia a gente vê a imagem refletida, né, espelhada, o seu pulmão direito, ele tem 3 divisões, né? Então, ele tem 3 lobos. O lobo superior, o lobo médio e o lobo inferior. O seu pulmão esquerdo, ele possui somente 2 lobos, o lobo superior e o lobo inferior. Quem vai dar essa divisão são ranhuras, são fissuras que eu tenho entre os lobos. Entre o lobo superior e médio do seu pulmãozinho direito, vocês percebem que eu tenho um tracinho meio horizontal? Esse tracinho horizontal aqui, essa fenda horizontal, ela vai ser chamada de fissura horizontal. Essa ranhurinha que eu tenho, né, essa fissura que eu tenho, que já está mais inclinadinha, é chamada de fissura oblíqua. Lá no seu pulmãozinho esquerdo, como eu só tenho 2 lobos, eu só vou ter a minha fissura oblíqua, certo? Então, só para deixar anotadinho, né? No pulmão direito, eu tenho a fissura horizontal e eu tenho a minha fissura oblíqua, ok? Então, fissura horizontal é essa daqui. Vou pegar aqui meu. Fissura horizontal é essa daqui. Fissura oblíqua é essa daqui, tá? No pulmãozinho esquerdo, eu só vou ter fissura oblíqua, beleza? Então, aqui eu tenho um esqueminha da sua traqueia, aqui eu tenho uma proteção de cartilagem, né? Chamada de cartilagem tireoide. A sua tireoide vai ficar nessa região também, mas quando a gente estiver estudando o sistema endócrino, a gente vê isso com mais calma.
e vai proteger a sua região da laringe, né? Aqui a gente tem a cartilagem tireoide, aqui a gente tem a cartilagem cricoide, e eu tenho aqui a sua traqueia, que é o que nos interessa, tá? A traqueia, ela vai ser composta por semicírculos, né? Semicírculos de fibrocartilagem. Então, a sua traqueia, ela não é formada por um círculo completo de cartilagem, tá? Eu vou ter um Czinho de cartilagem e aqui eu vou ter tecido muscular, beleza? Esse tecido muscular é uma musculatura lisa e está em contato com o seu esôfago. Então, aqui está o esôfago, aqui está a sua traqueia e aqui está o semidisco de fibrocartilagem. Já deve ter acontecido com vocês de vocês não terem mastigado direito e engolir um pedaço muito grande, uma porção muito grande de alimento e você sentir uma dor, um incômodo na deglutição. Isso acontece por quê? Porque o alimento passando aqui pelo esôfago, ele acaba empurrando essa musculatura lisa e você sente raspar aqui na sua traqueia, beleza? A sua traqueia, ela é composta por esses semidiscos de cartilagem, né, esses arcos cartilaginosos. Ele vai descer e quando chegar no final desse caninho, né, a gente vai ter essa estrutura que é onde eu vou ter a divisão dos meus brônquios. Essa estrutura aqui, tá? Essa estruturinha que eu tenho aqui, onde eu tenho a divisão dos meus brônquios, a primeira divisão de brônquios, ela é chamada de carina, tá? A carina é a região da minha traqueia onde ocorre a divisão, a primeira divisão de brônquios, a divisão dos brônquios primários ou brônquios principais, beleza? Então, o que a gente precisa saber na nossa traqueia é que ela é composta por arcos, né, semiarcos cartilaginosos e que no final da sua traqueia a gente tem essa estrutura chamada de carina, beleza? E eu vou passar a ver agora os meus brônquios. Os meus brônquios, saindo aqui da carina, eu tenho 3 divisões de brônquios. Eu tenho a primeira divisão, que vai separar para o seu lado direito e para o seu lado esquerdo, e ele vai receber o nome de brônquio primário, tá? Então, traqueia, primeira divisão dos brônquios, brônquios primários. Ou então, brônquio principal, beleza? Esse brônquio primário, ele vai sofrer mais uma divisão, tá? No pulmãozinho direito, eu vou ter 3 divisões. No pulmão esquerdo, eu vou ter 2 divisões somente. Essa segunda divisão, desculpa, ele vai ser chamado de brônquio secundário. Ou então, ele vai ser chamado de brônquio lobar, beleza? Os brônquios lobares, porque cada um vai para um lobo diferente, né? O brônquio secundário, ele tem uma terceira subdivisão, que são esses caninhos, né? Essas ramificações menores. Eles são chamados de brônquios terciários, certo? Os brônquios terciários ou brônquios segmentares, tá? Depende do livro que você está estudando, ele vai sofrer uma outra divisão em estruturas ainda menores, chamados de bronquíolos. Os bronquíolos, eles são cada vez menores a ponto de beirarem o microscópio, ok? Então, sobre os seus brônquios, recapitulando, a gente tem a primeira divisão, que são os brônquios primários ou principais, a segunda divisão, que são os brônquios secundários ou lobares, e a terceira divisão, que são brônquios terciários ou segmentares. A partir daí eu terei os bronquíolos e na ponta dos bronquíolos eu terei os meus alvéolos. Belezinha? Tá? Tanto faz você chamar de primário, secundário e terciário, como chamar de principal, lobar ou segmentar.
ok? Então, no final aqui do seu bronquíolo, né, que são os caninhos finais, por assim dizer, eu terei essas estruturas que parecem amorinhas, que na verdade são saquinhos, né? São bolsinhas chamadas de alvéolos. Nos alvéolos é onde a gente vai encontrar os capilares, onde vai acontecer a troca gasosa, tá? Onde eu vou efetuar a troca do meu sangue rico em gás carbônico para um sangue rico em oxigênio, beleza?